Aquele tempinho lá, não. Boa noite, Maciel. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos aí. Vamos conversar um pouquinho de uma das cidades mais históricas do Distrito Federal, né? Maciel, se apresentar aí, sou Simone Pimentel, para quem não me conhece, e a gente vai falar hoje da cidade do Núcleo Bandeirante. Fala aí, Maciel, para a gente abrir com a oração também. Olá, pessoal, tudo bom? Simone, prazer estarmos aqui no seu canal. Estamos fazendo toda terça-feira uma live sobre as cidades do Distrito Federal. É um prazer estar aqui com vocês, tá bom? Geralmente a gente começa com uma oração e esperamos que o papo seja bom. Tá, então vamos lá. Deus, queremos te agradecer por essa oportunidade, pela vida da Simone, pela nossa cidade, o Distrito Federal. Queremos colocar essa live na tua presença e te agradecer pelo dom da vida. Em nome de Jesus, amém. Amém, Simone, é com você. Amém. Que Deus abençoe a sua vida também, Marcelo, sua família, e de todos que vão nos ouvir, e convidamos a vocês a participarem. Que Deus abençoe a vida de cada um, do nosso presidente, da sua família também, e que nos dê muita sabedoria para que a gente erre o menos possível nesse resgate da nossa nação. Então, nós vamos falar do Núcleo Bandeirante, né? Eu até olhei, quando olhei a população do Núcleo Bandeirante, eu achei até pouco em relação às outras cidades. Então, a cidade do Núcleo Bandeirante tem muita história. Para a gente falar do Núcleo Bandeirante, nós vamos pincelar algumas cidades, né? Porque realmente é uma cidade que foi, não era para ser uma cidade, né? Mas ela veio realmente do início da construção de Brasília. Essas nossas lives está sendo até bem cultural, né? A intenção é realmente a gente analisar, até nem tão fundo a gente está analisando a questão de gestão, né, das cidades do Distrito Federal, mas é interessante porque Brasília é a capital do país, e é interessante que as pessoas, todos os patriotas que despertaram aí, nessa luta toda que a gente tem passado, entender um pouco mais dessa cidade, né? Então, o Núcleo Bandeirante, ele tem uma área de 80,43 quilômetros, uma população de, são os últimos dados, 26 milhões, né? 26 milhões. 26 mil. Mil, perdão. É. Ela tem 65 anos, né? E ela nasceu praticamente em 56, né? Hoje, o administrador, eu não sei, o Marcial ficou de confirmar, é Adalberto Carvalho. O Adalberto Carvalho, se ainda ele permanece na administração, ele nasceu no Bandeirantes, é um sargento da reserva da PM, reformado. Ela é conhecida no passado como Cidade Livre. Eu moro aqui próximo do Bandeirante, é uma cidade que há uns anos atrás ainda tinha bastante resquício de como ela foi criada, né? Ela se chama Cidade Livre acho que tem dois motivos que eu vou falar para vocês. Um dos motivos da Cidade Livre é que era um local que, na época da construção de Brasília, os trabalhadores, né, que vieram construir Brasília, iam gastar o seu dinheiro lá, né? E lá tinha de tudo, né? O pessoal falava que iam gastar, muita gente antiga fala que eu moro aqui perto, tem um bem antigo, diz que ia gastar com mulheres, comida, bebida, e assim por diante. Eu converso muito com ele, e ele fala que essa minha região aqui do Parque Oeido, a quadra 3 e 4,
era um cemitério mesmo, que quando construíram as casas, Marcel, passava por cima, era assim, as pessoas que vinham da época de construção de Brasília, quando morriam, não tinham, assim, muita gente foi enterrada aqui, eu acho que a família nem achou mais. Tem muita história. E, então, para a gente falar do Núcleo Bandeirante, é muito interessante, é basicamente o início de Brasília, né? O Núcleo Bandeirante, a primeira ocupação dos candangos, candangos também, a gente vai explicar o que são os candangos, sendo posteriormente urbanizado, tornando-se uma cidade administrativa do DF. Não era para ser uma cidade, sabe, Marcel? Você deve ter lido bastante aí também. A Casa dos Pioneiros, ali no Bandeirante, e a Paróquia Dom Bosco são os principais pontos turísticos, né? Lá, a antiga estação rodoviária Bernardo Saião, essa encontra desativada, né, que é da época do início também, né? Era um importante terminal de passageiros nas décadas de 60 e 70. O Bandeirante, ele era todo construído porque era assim, eram alojamentos para os solteiros e era construído barracos de madeira para os casados, né, os que vinham com família. E aí, o Bandeirante chegou uma época que era assim, todo de madeira as casas, e de primeiro andar, assim, tinha uns de 2, 3 andares, toda de madeira, uma coladinha no outro. Quem conhece o Bandeirante sabe que os terrenos são menores, né, na parte comercial principalmente, e eram todos de madeira, né. Por que candango? Eles eram chamados os operários que vieram trabalhar na construção nova da capital, eles chamavam de candango. E tinham outros sentidos também, porque candango é uma palavra que se usava muito na França, tipo, eu acho que era França ou era África, lá na frente eu vou conferir. Segundo Eduardo Cabral, carpinteiro da construtora Rabelo, é uma construtora bem antiga, né? E foi ela que construiu o Palácio da Alvorada. O presidente Juscelino Kubitschek sempre dizia aos operários que ele era o candango número 1, que ele chegou primeiro aqui em Brasília, e que todos eles eram 2, né? Que ele falava para cada um, né? Eu sou o candango número 1 e você é o número 2. Foram os primeiros trabalhadores de Brasília, chegaram no meado de outubro de 56, vieram de Belo Horizonte, e eu não sabia que eles tinham vindo de Belo Horizonte, eu sei que tem muito nortista e nordestino, né, e os de Belo Horizonte, eles vieram nessa época para a construção do Catetinho, e o Catetinho era onde o presidente ficava, né, que é muito bonito lá, viu, quem não conhece, tem muitas fotos, né, tem muita história. Fica aqui perto também, quase no balão que vai ali para o Gama. E o restante dos trabalhadores que vieram construir Brasília, eles vinham do Norte e Nordeste. Quantos anos você está aqui, Marcel? Marcel? A Simone caiu, pessoal. Vamos esperar um pouco. Ela me perguntou desde quando eu estou aqui em Brasília, desde 1976. Então, fazem 46 anos que eu estou em Brasília, Simone. Você está me ouvindo? Tô sim. Então, Simone, Bandeirantes é uma cidade pequena, ela tem apenas 80 mil quilômetros quadrados, uma população de 26 mil habitantes, talvez um pouco superior a muitos municípios do Brasil, não é? Foi a cidade livre, como você falou, era livre dos impostos, aquelas pessoas que chegavam em Brasília
elas estavam isentas de pagar tributos, não é? E eu gosto de uma coisa lá no Núcleo Bandeirantes. Não sei se eu já te contei, Simone. Eu e a minha esposa, a gente gosta de ir lá no Mercadão, lá que tem no Núcleo Bandeirantes, que tem uma comida nordestina que é uma delícia. Entendeu? Posso indicar. Verdade. Eu sei onde é. Ah, é? Eu morei lá um bom tempo. É, buchada de bode, sarapatel, certo? É E isso outros mesmo. mais, né? Tem a feira também, né? A feira do Bandeirante também, que tem uns restaurantes lá, mas ali no Mercadão é bem interessante, são comidas típicas do Norte e Nordeste. Ali é história, né? Porque realmente foi bem do início de Brasília, e tem um comércio forte, né? Assim, atende aqui a região dos parkways, e atende até quem mora em Águas Claras, Guará, também movimenta muito o comércio do Núcleo Bandeirante, né? E a nova CAP, na época, se instalou na Candangolândia, que é outra cidade administrativa após o Bandeirante, né? Ali colado com o Bandeirante. Aí eles faziam alojamentos para solteiros, barracos para casados. Na época, tinha um hospital, um posto de saúde, posto policial, um restaurante, SAPS, que eles chamavam, né? Devia ser tipo um restaurante comunitário da época, né? E logo em seguida surgiu a Vila Planalto, que depois, numa outra live, a gente vai falar sobre a Vila Planalto, né? E eu falei que a gente ia terminar tocando em outras áreas, porque o Bandeirante tem essa ligação, né? A Cidade Livre era o centro comercial de Brasília. Era onde os trabalhadores iam gastar tudo que tinham. A Cidade Livre era porque era livre mesmo, acontecia de tudo. A ordem era não favelar o plano piloto. Olha só, na época, eles planejaram, fizeram todo o planejamento do plano piloto, né? E o interessante é que nós temos um amigo em comum que ele já pesquisou, e ele é um estudioso. E ele não conseguiu fotos da construção da Praça dos Três Poderes, que todo mundo diz que é cheia de túneis lá embaixo, né? Como dizem que são túneis ali entre os ministérios, entre essa ligação. E não existe foto. O que se tem de informação é que foi proibido de se postar fotos só quando já estava na parte de cima, já de fazer a praça. Eu acho que ele falou que achou. Mas, pela segurança, né, nacional, né, eles construíram aquela área todinha, tem túneis, né, aquela Praça Três Poderes, se brincar, deve ter 3, 4 andares para baixo. E aí, a ordem era não favelar o plano piloto. Aí surgiram as satélites, né? Eu estou tocando no plano piloto porque o Núcleo Bandeirante realmente foi um lugar onde se concentrou, né, quase toda a questão da construção, a história da construção do Distrito Federal, né? Aí vieram as satélites, como Ceilândia, Taguatinga e Samambaia. Nem sabia que essas 3 cidades eram tão mais antigas. E muitos foram morar nessas regiões, ou permaneceram na Vila Planalto também, que a Vila Planalto, você lembra, Marcel, que tinha também muitas casas de madeira, tinha uma igrejinha de madeira que pegou fogo uma vez, né? Então, o Bandeirante era todo de madeira. Hoje em dia, vai comprar uma casa ali, o metro quadrado é bem caro. Aí, muitos ficaram na Vila Planalto, Candangolândia ou Núcleo Bandeirante, no início, né? A palavra candango tem origem africana. É meio que trabalhador que escravo, né? Da época, essa a origem da palavra, né? Foi criado o Dia do Candango. Aí, às vezes, a gente fala assim, muitas pessoas pensam que quem mora em Brasília é candango, né? Mas candango realmente foi usado para os trabalhadores da época. E dia 12 de setembro é o Dia do Candango.
em homenagem a essas pessoas que vieram para construir a capital, né? Eu conheci, eu frequento muito o Núcleo Bandeirante, até uns 3 anos atrás ainda tinha umas 2 casas de madeira, assim, que chamava bem atenção, mas nem sei mais se elas estão de pé, né? E tem a igreja, né, do Padre Roque. O Padre Roque também era uma figura histórica na cidade. E o Núcleo Bandeirante, na época, ele tinha, né, tinha um hospital, né, porque era o que atendia todos os trabalhadores que vieram, todos os candangos. Então, assim, é uma cidade que cresceu ali, tem a Metropolitana, coladinho dentro dela, a Vila Cauí, né, eu acho que está tudo dentro ali da região administrativa. E ela fica bem central. E, na época, não era de forma alguma para o planejamento, era que ela virasse uma cidade, né? Mas terminou que foi se estruturando e está aí a cidade, gerando emprego. O metro quadrado também é caro para se morar lá. E aí, fala um pouco aí da cidade. Então, Simone, fica a 13 quilômetros do centro de Brasília, né, da rodoviária. O que eu percebo, eu sempre passo ali dentro do Núcleo Bandeirantes, que é uma cidade realmente pequena, uma população pequena. Ela tem, eu percebo que a infraestrutura dela é boa, não é? Então, assim, deve ser uma cidade fácil de se administrar, uma cidade com 26 mil pessoas. Eu acho que você pesquisou aí aquilo que ela tem de aparelhos públicos, né? Escolas, delegacia, corpo de bombeiros, ou seja, ela tem um funcionamento bom e possivelmente, eu não sei se você pesquisou isso também, Simone, lá a taxa de criminalidade deve também ser baixa, entendeu? Então é um tipo de cidade Não. ideal para que você possa administrar bem, não é? Em função dessa população pequena e também é uma cidade histórica, não é? É uma cidade que realmente tem um valor, né, simbólico muito grande para Brasília, não é? Deve ser muito interessante, porque tem tudo a ver com a fundação de Brasília, com Juscelino Kubitschek, e isso que você falou sobre Brasília era muito comum, né? Os barracos de madeira, não é? Era muito comum até o final da década de 70. Em 80 você ainda encontrava muitos barracos de madeira, porque esse material ele é mais barato e realmente para você ver, né, as mudanças que ocorrem numa cidade. Hoje já é muito difícil, praticamente você não encontra mais. E isso quer dizer que a população, ela de alguma forma está melhorando de vida, não é? Então, eu não conheço a RA, porque ela é muito maior, né, Simone? A região administrativa, ela engloba várias outras cidades ali, não é? Mas o Núcleo Bandeirantes, para mim, que passo sempre lá, o que eu percebo é que é uma cidade muito boa de morar, e muito próxima ao plano piloto, e também a outras cidades de Brasília, como Águas Claras, Taguatinga, não é? Ali próximo ao Riacho Fundo, não é? Então, eu acho que é uma cidade muito bem localizada. A gente vem falando de educação, porque por mais que a gente é uma cidade pequena, mas é uma cidade com uma movimentação muito grande, e por ser mais antiga, ela tem algumas carências também, né? Ela aí na educação tem 5 centros de ensino.
e tem o CAIC, Juscelino Kubitschek de Oliveira. Escolas particulares que eu lembro, que eu conheço, tem a Salesiano, La Salle e Origem. São 3 colégios muito bons, mas tem outras creches, essas coisas, né, que eu não computei aqui. Ela está bem servida de escolas, sabe? Eu acho que é bem servida. E muitas pessoas levam seus filhos até das cidades mais próximas para estudar lá, né? O Bandeirante, em relação à educação, eu nem vejo, assim, a estrutura física, né? Não vejo que tenha essa carência toda. Agora, a saúde, tem 2 centros de saúde, um na Metropolitana, nesse eu não passei, mas tem um outro centro de saúde, perto do Corpo de Bombeiro, ali na Terceira Avenida, que ele deixa muito a desejar. Ele era um centro de saúde que atendia muito bem a população, sabe? E quando foi um certo tempo, atrás dele funcionava a questão de vacinação de animais, né? E aí, um certo tempo, eles tiraram quando apareceu a UPA, mas era um centro de saúde que atendia muito bem a população. Tem tido muita reclamação, porque jogaram a UPA do Núcleo Bandeirante, ela ficou lá em cima, subindo a EPNB, ficou bem distante, após a linha do trem subindo, como quem vai para Riacho Fundo 1, né? Não sei qual foi a intenção de se colocar lá, se foi atender as 2 cidades, né? Mas eu acredito que, assim, ficou uma carência dentro do Núcleo Bandeirante. Aliás, existe uma carência muito grande em relação à saúde, que nessa pandemia os governadores realmente não investiram o dinheiro na saúde como deveriam, né? E a gente sabe disso. E a saúde está um pouco precária em relação ao número de médicos, né, e a gente viu muitas arbitrariedades nessa pandemia, né, assim, muitos médicos descumpriram seus juramentos, e não vou entrar nesses detalhes, mas a gente realmente viu a população sofrer com a falta de compromisso e responsabilidade sobre vidas na ponta, né? E, então, o Núcleo Bandeirante, ele tem uma estrutura do centro de saúde excelente, funcionava muitíssimo bem, eu usei muito no passado, e eles realmente tiraram todo o atendimento ali próximo à população, porque ele atendia, se não me engano, era 24 horas. E a pessoa que está com criança, que vai sair dali à noite para subir a EPNB, é contramão demais. Eles realmente tiraram toda a tranquilidade dos moradores do Núcleo Bandeirante, colocando uma UPA lá em cima na EPNB, subindo, fora da cidade já, né, já quase chegando no Riacho Fundo, só que do lado contrário. E quando que tem a estrutura que dá para atender lá dentro, no Núcleo Bandeirante, já que não tem um hospital. Então, tem tido muita reclamação, sim, e eu sou uma das que conheci o sistema, e acho que poderia se investir mais nessa estrutura desse centro de saúde, que é grande, e que atendia muito bem a população do Núcleo Bandeirante, principalmente à noite, quem tem criança, né? Então, eu conversei com muitas pessoas, e eles, ali próximo, têm essa reclamação. Está muito limitado lá. Tipo assim, faz exames laboratoriais aqui, mas a UPA é mais completa, de emergência, mas você tem que ter um carro, né? Você tem que pegar um transporte, às vezes à noite, na madrugada, com alguém doente, né? Então, tem tudo isso, a gente fala que são quase as mesmas dificuldades, né, de uma cidade para outra, e repetindo que é questão de gestão,
né? Eu estou deixando a desejar nessas lives, porque eu não estou pegando o nome dos deputados. Você tem como pesquisar aí, não? Quem é o deputado que é o padrinho da cidade administrativa do Núcleo Bandeirante? Porque, para vocês entenderem que vocês não são de Brasília, todas as cidades satélites aqui têm um padrinho deputado distrital, que é indicado pelo governador, né? É uma moeda de troca, as cidades administrativas, e já é um hábito, né, político local aqui, de cada cidade satélite ser apadrinhada por um deputado distrital. E eu prometo que nas próximas lives eu vou colocar quem são os padrinhos, porque do Núcleo Bandeirante realmente eu não peguei. Então, essa questão dessa reclamação da área de saúde, Maciel, e mais médicos que está faltando. Então, Simone, esse é um problema recorrente, não é? Essas estruturas, por mais que elas façam contratações, mas há sempre pessoas aposentando, é uma situação bem difícil de você manter realmente a qualidade dos serviços, mas extremamente necessário, porque a população ela paga impostos e paga altos impostos. E então ela quer o atendimento, ela quer, não é, o serviço prestado. Agora, eu entendo que há uma facilidade para os moradores do Núcleo Bandeirantes, no sentido, por estarem muito próximo ao plano piloto, é possível também que eles façam uso ali daquela estrutura, tanto dos postos de saúde ou até mesmo dos hospitais no plano piloto. Eu estava lendo, segundo consta pesquisa recente, 32% da população de Brasília tem plano de saúde. É um número bem elevado, considerando talvez o restante do país. Então, vai sempre haver reclamações, tanto na área de saúde, na área de segurança e mesmo na área de educação, porque, como você disse bem, os deputados distritais não cumprem um papel que lhes cabe, que é o de fiscalizar os serviços. Em função dessa cooptação feita pelo governador em relação ao apoio político que ele precisa, os deputados, alguns, ou grande maioria, deixam de cumprir esse papel, porque o deputado distrital, uma das tarefas dele é a de fiscalizar se os serviços estão sendo prestados de forma adequada, se os recursos estão sendo usados também com as finalidades devidas, e eu penso que você tem tocado nesse assunto todas as lives, e isso é verdade, não é? O representante tem que estar próximo à comunidade a qual ele representa, ele não pode simplesmente abandoná-los e só voltar de 4 em 4 anos, ele precisa estar acompanhando perto os problemas da cidade e as demandas, isso aí é real. Então, você está certa nesse sentido. É porque a gente sabe que existem os padrinhos e eles destinam recursos. Então, quem está fazendo a gestão com esses recursos que são destinados pelos seus padrinhos, deputados distritais, né? E muitas vezes, eu vou sempre repetir, eu não sou de acordo que parlamentares eleitos pelo povo deixem suas cadeiras para assumir outros espaços públicos durante o seu mandato, porque não tem como a população avaliar o trabalho do parlamentar, que passa 3, 4 anos em outro cargo, em uma secretaria ou ministério, ou seja, onde for, aí quando está perto da eleição, volta para o cargo atual para poder ter o espaço para tentar a reeleição.
Então, assim, o que a gente precisa despertar na população, Marcial, é o compromisso e a representatividade dessas pessoas. Se eles foram eleitos pelo povo, eles sentem na cadeira que lhe cabe, faça o seu trabalho para poder ser melhor avaliado como parlamentar, para poder depois pensar numa reeleição. Então, o que acontece é um jogo, uma troca de cadeiras, e a gente sabe no que dá, né? Porque o que a gente não consegue enxergar, palpar, para onde estão indo esses recursos, se estão sendo bem aplicados, então a função dos parlamentares é criar projetos, fiscalizar e melhorar a situação do povo que o elegeu, e não ficar trocando de cadeiras, né? Ele foi eleito pelo povo para estar ali. Então, quando a gente reclama que o STF não tem votos e quer legislar, a gente vê pessoas que tiveram voto e deixaram de legislar, de fazer o seu trabalho para exercer outra função e outra cadeira para ocupar espaço político, né? Então, o Bandeirante, ele tem a 11ª ADP, na Avenida Central, Delegacia Regional do Trabalho, e Núcleo Integrado de Atendimento à Mulher, né? Tem a Polícia Civil lá. Em relação à polícia e segurança, está bem, eu acho que os policiais, parabéns aos policiais que têm feito até mais do que lhe cabe. E voltando para os parlamentares, eu continuo insistindo de que a gente precisa arrumar muita coisa nesse país, não só a nível de Congresso, mas a nível de governo e CLDF, né, Câmara Legislativa. Eu acho que esse problema acontece em todos os estados, né, e nós que vamos votar esse ano, a gente precisa realmente filtrar, e o filtro tem que ser uma peneira bem fininha mesmo, a gente colocar no papel, esse candidato aqui, ele está querendo reeleição porque ele realmente ficou os 4 anos trabalhando onde deveria, o que ele fez, como é que a gente vai avaliar um deputado distrital se ele passou quase mais de 3 anos fora do cargo dele? Como que se avalia? É só venda de voto? Porque é isso que a gente está vendo. Quem tem mais dinheiro para pagar os votos que querem, né? E a gente precisa mudar essa cultura no nosso país e aqui em Brasília, principalmente, porque eu estou batendo aqui em Brasília. Porque a CLDF, se a gente for contar, escapa um ali. Uma mulher, das 3 mulheres, uma só, que realmente, mais agora, né, do meio do mandato para cá, ela realmente entendeu o que é representar o povo, é jovem, não vou falar nome de ninguém, não vou fazer propaganda para ninguém, mas ainda tem muito caminho para andar, ainda tem que ouvir mais a população. Esses dias eu passei um material para ela, para ver se ela ia reagir, e ela realmente reagiu, fez vídeos em favor da população, contra o passaporte sanitário, os alunos da universidade, em favor. Eu achei muito legal. Eu não sou contra a reeleição de quem realmente trabalha. Agora, se for contar os outros, esquece. Só se for mesmo votos por interesse de alguma coisa, porque foram pessoas que foram fantoches no mandato, né? Me obedeçam e pronto, né? Porque existe moedas de troca, né, Marcel? Por mais que a gente, não vou bater, eu vou bater sim. Porque se eu quero mudar, se a gente quer resgatar o nosso país, nossos valores, a gente vai ter que ser um pouco radical, sim, em relação a algumas situações que não tem como aceitar. Os parlamentares que eu votei, eu não voto mais. Eu nenhum deles. E não foi da esquerda, não. Porque a gente viveu esses governos todinho achando que era de direita e era tudo contaminado.
pois eu não voto mais nenhum deles, porque eu estou avaliando profundamente quem realmente merece retornar, e a maioria, para mim, no meu crivo, eu não sou perfeita, não, mas eu vou ser exigente, porque a gente relaxou muito durante esses anos todos e está essa porcaria aí, essa bagunça na mão do nosso presidente, que, não sei, é um homem que tem a bênção de Deus mesmo, é um amparo dele, para poder aguentar, e muitas vezes até falo, meu Deus, será que nós, o povo, merecemos o sacrifício desse homem? Eu fico lá, minhas dúvidas às vezes, se nós merecemos. Não vai mudar do dia para o outro, né? Porque se brincar, mais de 70 anos de implantação. Pode falar, Marcel. Eu penso, Simone, que as pessoas estão mais atentas, mais participativas, elas acompanham a vida política da cidade, assim também como da nação. O que nós esperamos dos nossos representantes é que eles sejam criativos, que eles tragam soluções para a cidade. Brasília, ela tem uma condição especial porque existem algumas áreas, por ela ser a capital do país e aqui ela sediar tanto o poder político nacional, bem como também as representações de embaixadas. E então aqui nós temos uma condição bem diferenciada em relação ao país, mas o mundo está mudando numa forma tão rápida que nós precisamos de muitas soluções. Então eu penso que nós temos que colocar pessoas que possam realmente fazer com que Brasília tenha uma certa autonomia, principalmente na criação de empregos, e eu tenho sempre tocado nessa tecla na questão de bons empregos. Eu penso que as pessoas de Brasília estão esperando por isso, os jovens de Brasília. Então, se nós formos olhar a representação ali dentro da Câmara Distrital, a gente vai ver que há muitos grupos de interesse. E a população, será que está sendo representada realmente? Será que os deputados estão lá olhando para os quase 4 milhões de pessoas que hoje já estão aqui em Brasília ou no entorno? E tudo isso precisa ser analisado. Mesmo que a gente tenha esse serviço público forte em contratação, e mesmo também no Distrito Federal, as coisas podem mudar e esses salários podem reduzir. Por isso que você tem que fazer com que a cidade ela enriqueça, ela cresça na sua economia também, dando oportunidades para aqueles que não participam do setor público, que é o setor que paga, remunera melhor aqui em Brasília. Brasília ela tem uma coisa que é incrível, não é? Ela tem uma renda per capita talvez a maior do país, e isso não é em função de produção, não é em função de tecnologia, e isso é problemático, não é perigoso, inclusive, e as pessoas precisam entender isso. Por isso que eu sempre toco na tecla. Brasília tem que arrumar uma forma de caminhar com seus pés, não que a gente deseje que esses orçamentos não venham, mas é aquela coisa, se um dia reduzir, como é que vai ser? Não é? Então, por isso que nós precisamos aqui ter soluções, e o deputado ele precisa construir, juntamente com o governo, o governador, essas soluções, principalmente nessas áreas mais avançadas, Simone, com alta tecnologia. Brasília precisa disso. Já tem, por exemplo, no entorno, produção de alimentos, você já tem um setor de agronegócio que abastece a cidade. Isso tudo é importante, é bom, mas nós precisamos de outras soluções. E esses deputados eles precisam fazer isso, eles precisam ter a capacidade de trazer essas soluções que a cidade precisa. E nós não estamos vendo. Não, pode concluir, Marcelo.
E nós não temos visto isso. Nós precisamos de pessoas que entendam que o mundo mudou, que elas possam se atualizar para fazer com que a nossa cidade ela possa ter condições realmente de oferecer uma melhora para aqueles que não são do serviço público, porque aqueles que são servidores, eles são bem remunerados em alguns aspectos. A cúpula do funcionalismo está aqui, não é? Mas, como eu já disse, nos rincões de Brasília há muita pobreza e há muitos problemas, e esses problemas precisam ser resolvidos. Essa questão aí mesmo, a saúde, Marcel, a saúde, ela precisa de uma nova, de uma nova cara, né, de projetos que seja, porque muita gente é contrária à privatização, porque não entende, acha que privatizar é entregar totalmente para outro país, para outro, mas o que foi visto agora na pandemia? Isso foi um teste para a população acordar. Foi entregue na mão dos governadores bilhões. E onde foram parar esses recursos? Porque tem valores exorbitantes de bilhões que não se sabe o destino, sabe-se, mas estão cobrando dos governadores e eles não estão dando a resposta cabível, né? Para onde foram esses. Então, o que a gente enxerga? Que a saúde lavou dinheiro e o povo na ponta que sofre. Então, vamos pensar em algum projeto para que não seja totalmente público, porque a gente já vai no hospital público e tem que sair fazer os exames tudo fora, porque não tem condições, os hospitais públicos não estão dando a estrutura que realmente precisa para a população, a resposta, né, que pagante de impostos. Além de impostos, recursos que vêm do governo federal são lavados. Então, assim, a gente está no mar de corrupção. Então, precisa realmente que os novos parlamentares que entrarem, em vez de ficar fazendo de conta que estão criando projetos, porque os projetos, só vejo projeto de fazer bom. Aí, daqui a pouco, está um parlamentar desse fazendo projeto contrário ao outro projeto, e nada de novo, porque o sistema é corrupto mesmo. Então, quem entrar tem que ter consciência de que realmente precisa mudar, né? E quem sofre é quem está na ponta. Eu queria falar um pouco, uma coisa muito boa do Núcleo Bandeirante, quem conhece de Brasília, tem um parque aqui entre o Núcleo Bandeirante e o Riacho Fundo 1, que chama Tonéis. É por trás da UPA mesmo, que entra também, entra pelo Recanto, entra pelo Parque Way ali subindo, como quem vai para o Catetinho, tem 3 ou 4 entradas esse parque. Ele é gigantesco, ele chega até o Recanto das Anjas, começa aqui perto, que é a UPA é aqui na pista ali fora, e lá dentro tem cachoeira, tem uma cachoeirinha, que é uma delícia, tem os tonéis, que eram antigos tonéis, abasteciam e lavavam jogavam água nas hortaliças ali das chácaras, inicialmente era do Canegai, aquela região ali. Eu acho que o Canegai foi até administrador do Núcleo Bandeirante. E tem a escola Canegai, né, e tem um restaurante do Edilson, que a gente bota no GPS, restaurante do Edilson. De lá, a gente deixando o carro lá dentro, entra também como é aquela região de chácaras e plantações, depois eu vou lembrar o nome. E lá tem a mesa JK. É incrível quando você vai lá conhecer uma mesa que na época do Juscelino Kubitschek,
ele não tinha nada ali, era mata. E eles conseguiram descer uma parte, quando tem umas nascentes lá embaixo, construíram uma mesa de concreto gigante. Ele ali fazia reuniões ministeriais. Eu, quando vou lá, fico imaginando aqueles garçons com aquelas bandejas, aquelas toalhas de linho, aquelas coisas, né, que se usavam antigamente. E lá tem nascentes que formam a hidronatural, assim, pequena, a mesona e uma parte toda de concreto, e a cachoeirinha desce por baixo da mesa. É muito bonito lá. A gente anda em torno de 2 quilômetros de ida e de volta, assim, é uma caminhada numa trilha. Quem não conhece ainda esse local, aqui em Brasília, tem muitos ciclistas que pedalam por lá, porque eu sou ciclista também, é um parque gigantesco, né? Não é bom ir sozinho, é bom ir em grupo grande, né? De 5, 6, 7, mas é um local muito bonito, porque ali tudo girava em torno ali, né? Catetinho, Bandeirante, ali aquelas regiões ali. E eu acredito que faz parte, sim, do Núcleo Bandeirante, esse parque aí, que é onde fica próximo à UPA também, é uma das entradas. E é isso, é uma cidade muito boa, eu vou muito lá comprar, quando eu preciso comprar alguma coisa, mas precisa ser vista essa questão do posto de saúde, porque realmente ficaram desamparadas, a cidade ficou muito desamparada com esse posto de saúde quase desativado, que era atendimento 24 horas. É isso, gente. Muito obrigada. Eu vou me despedir aqui, vou deixar o Marcel fazer a despedida dele. A gente realmente, toda terça-feira, vai trazer uma cidade aqui. É interessante que as pessoas também, até de fora, entendam como funciona, né, a cidade federal, como elas são administradas, né, os padrinhos políticos, os que escolhem os administradores e que se destinam recursos para essas cidades. Então, nós, o povo, precisamos sim fiscalizar e cobrar de todos eles, tá, do investimento desses recursos realmente na cidade. E perceber agora em 2002 se vale a pena repetir a dose. Boa noite a todos, que Deus abençoe. Então, Simone, eu penso que nós temos que, em Brasília, abandonar a velha política, e os nossos representantes, eles precisam trazer soluções modernas para Brasília. E não pode mais ficar nesse modelo da velha política. Nós temos que adotar uma outra forma de gestão, com muita transparência, usando bem os recursos disponíveis, e nós precisamos qualificar essa representação, precisam ser pessoas que tenham realmente um compromisso com a cidade e com as pessoas. As pessoas estão carentes de serem bem representadas. Nós, Simone, que estamos nas ruas já há alguns anos, nós percebemos isso. As pessoas querem mudanças, elas querem realmente serem bem representadas. Elas já cansaram de promessas. E é por isso que nós devemos ser muito responsáveis naquilo que falamos. Porque as pessoas esperam do seu representante soluções para os problemas. E muitos ficam simplesmente de 4 em 4 anos voltando para pedir voto. Eu acho que agora vai ser diferente, viu, Simone? Eu penso que vai haver uma mudança muito grande dentro do contexto da política no Distrito Federal. Muita gente vai se surpreender em relação a isso. A pandemia, ela trouxe também essa questão. As pessoas passaram a ficar mais atentas. Elas estão observando mais o que está acontecendo. E eu penso que elas vão mudar nas escolhas. E é isso que nós temos que analisar de verdade, porque já cansaram
As pessoas estão cansadas das promessas não cumpridas. O que fez a esquerda durante 30 anos foi fazer promessas que jamais cumpriu. A população agora não quer mais saber disso. Então, ela quer ser bem representada, quer pessoas que tenham realmente um compromisso com a maioria, com a população de verdade. E é isso que a gente... Desculpa, Marcel, só esqueci de fazer uma colocação que a gente precisa também entender que não vamos votar em partidos políticos. Não é porque o presidente foi para o partido X que nós vamos votar em todo mundo que está naquele partido. Não façam isso, não. Escolham bem seus candidatos, porque todos os partidos estão com problema. Porque a esquerda pulverizou, infiltrou pessoas em todos os partidos. Então, percebam o que está acontecendo. Essa é uma movimentação antiga. Todo mundo, vamos espalha porque a gente tem que se manter no poder. Então, escolham com olhos de águia, né? É porque eu sou do partido do presidente. Não. Deixa eu ver quem é que realmente, não é porque está tirando fotinho e está ali colado com o presidente também que ele vai botar a mão e apoiar, não, tá? Porque foto e vídeos com o presidente não quer dizer nada. Então, a gente tem que realmente avaliar, buscar informações, né? Então, percebam, tá bom? Então é isso, Simone, um abraço, obrigado pela oportunidade. Pessoal, toda terça-feira estaremos aqui no canal da Simone ou no meu canal lá, Fé e Política, José Maciel Fé e Política. Simone, um grande abraço, Deus abençoe sua vida e Deus abençoe o Distrito Federal. Amém. Eu quero fazer um convite. Desculpa, dia 15, nós vamos ter um evento muito grande ali perto da torre de TV, por ali, perto... como é o nome daquele estádio? Mané Garrincha? Mas vai ser no meio ali, vai ser acima da torre de TV. O Bora de Bike. Bora de Bike é um evento que reúne, o último deu, acho que 12 mil ciclistas. Aí a gente convida as famílias com crianças, com tudo, são 9 quilômetros só, ali na esplanada mesmo. É um evento que busca uma campanha de mobilidade. Eu sou dos grupos de ciclismo de Brasília, em relação a se construir mais ciclovias, há uma campanha que o maior protege o menor. É uma campanha de segurança no trânsito, tem sido atropelado muitos ciclistas, e a gente faz uma vez no ano esse projeto, aí vocês estão convidados. Dia 15, às 9 da manhã, vai ter sorteio de bicicleta. Desculpa, gente, engasguei com saliva. É isso, dia 15, às 9 horas, acima lá da torre de TV, vai ter o Bora de Bike. E esperamos a participação de todos, é um passeio mesmo, levem as bicicletas antigas, não é algo assim, não é profissional, é justamente para chamar a atenção dos motoristas em respeito às vidas nas bicicletas, tá bom? Boa noite a todos, que Deus abençoe. Então tá, Simone, um abraço, tudo de bom. Até mais, Boa pessoal. Noite. Até logo.